Há mais ou menos 3 anos atrás, Deus me chamou e Ele usou um pastor para falar comigo. E ele falou: se prepara, Deus tem algo muito grande na sua vida. E esse se prepara, depois de 3 anos, depois de 3 anos de preparo, Deus me deu a oportunidade, me deu a primeira mensagem para trazer. E a minha primeira mensagem foi no último domingo, dia 18 de janeiro de 2026. E a mensagem que Deus colocou no meu coração foi há 3 meses atrás, que me fez falar sobre Pedro. Deus me deu uma oportunidade no culto de jovens e eu tive 10 minutos. Eu falei da mensagem durante 10 minutos e o poder de Deus desceu sobre mim, desceu sobre a igreja sentiu o poder de Deus, E ao passar mais um mês, um irmão me chama para pregar. Só que aí não deu certo e acabou que deixando essa oportunidade simplesmente para esse ano, E eu fui me preparando, fui lendo a Bíblia, Deus me deu a mensagem e me fez voltar na primeira mensagem, que é sobre Pedro. A primeira mensagem é sobre ousadia. E na oportunidade que eu tive para pregar, eu juntei ousadia, perseverança e fé. Deus me deu essa mensagem. Essa mensagem eu preguei na primeira oportunidade que eu tive de ministrar a palavra. A primeira de muitas que virão. Pois Deus me chamou, Deus me preparou, Deus me capacitou. Não foi fácil, mas me ensinou a depender dele totalmente, a confiar nele, a não desistir. E Deus me deu uma mensagem sobre fé, perseverança e ousadia. Primeiro eu falei sobre ousadia, eu me fez lembrar de Pedro. Foi como eu pedi antes, de Deus me dar essa mensagem, eu pedi para Deus me encher com o Espírito Santo, depois me batizar com o Espírito Santo. Deus me encheu com o Espírito Santo, Deus me batizou com o Espírito Santo. Depois de 2 dias, Deus falou que não era suficiente ser cheio do Espírito Santo. E Deus me deu a mensagem, falou que você tem que transbordar do Espírito Santo. Que me fez lembrar da ousadia de Pedro. Pedro não se conformava com o básico, com um pouco de Deus. Ele sempre queria mais. Lembra quando Jesus vinha sobre o mar? Pedro olha e diz: se és tu, mande-me, deixa eu ir até você. E Jesus chama Pedro, e Pedro vai. Ao chegar perto, Pedro cai, E Pedro pede ajuda para Deus. Jesus estende a mão e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Para mim, Pedro não era um homem de pouca fé, pois Pedro estava sobre o mar, por cima das águas, Mas Jesus chamou de pouca fé. Por quê? Porque aquilo que Deus tinha, aquilo que Jesus tinha na vida de Pedro era muito mais, precisaria de muito mais, não era o suficiente. E Pedro, muito ousado, sempre querendo mais. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre Pedro, Pedro agora é ousado, Pedro agora é cheio, está transbordando, cheio de poder do Espírito Santo. Aí você diz: agora Pedro vai embora para casa, e agora? Não, Pedro quer mais. E ele diz: eu vou ao templo orar, na hora 9. E no caminho, na porta da igreja, tem um coxo há 40 anos de nascença, pedindo esmola. Aí Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. E aquele coxo levantou pela primeira vez. Ele agora está cheio, está revestido de poder, sempre querendo mais. E perseverança, Jesus, Deus me fez ir até a mulher do fluxo do sangue. Aquela mulher perseverante, Ela não conhecia Jesus, ela não tinha fé, ela não tinha, porque ela não conhecia, ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. E aquela mulher ouviu falar de Jesus e ela creu, e automaticamente ativou a sua ousadia, que é somente, e ela teve fé, e ela disse: se tão somente tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. Olha a ousadia, olha a fé, olha a perseverança. Ela tinha perseverança, ela não tinha fé, pois ela não tinha ouvido. Essa mulher não era crente, Isso me entristeceu, pois nós vive, nós prega, nós veio mover do Espírito Santo, e assim mesmo a gente duvida. Aquela mulher simplesmente ouviu e creu,
e foi curada, né? Através da fé daquela mulher. E sobre a fé, né? A fé me levou até o centurião de Cafarnaum, né? Onde Jesus passa e esse centurião chega até Jesus pedindo para que curasse, né? Curasse o afilhado dele. E Jesus quer ir até a casa dele e ele olha para Jesus e fala: eu não sou digno que entre na minha casa, eu não sou digno, mas diz somente uma palavra. Olha a fé do centurião. O centurião era considerado um inimigo de Deus, teve mais fé do que a gente que vive, que nasce e tem uma vida inteira na igreja. Ele diz somente uma palavra e o meu afilhado será curado. Aí Jesus vai falar um pouco mais abaixo no versículo, vai dizer: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Israel, ele quer dizer a igreja, nos dias de hoje. Nem na minha igreja, nem as pessoas que andam comigo, não encontrei tamanha fé. Que mensagem! E Deus me deu essa mensagem e eu tive a oportunidade de pregar. Daí eu senti, a igreja sentiu o poder de Deus. Foi a minha primeira vez, né? A minha primeira vez pregando. Eu preguei desse mesmo jeito, né? E eu achei que eu ia ficar nervoso, mas eu aprendi uma coisa, que a mensagem é nossa até o momento que a gente agradece. Depois daí é o Espírito Santo. E foi assim que ele fez comigo. Deus, o Espírito Santo me usou, né? Não tremi, não fiquei nervoso, né? Porque quem me conduziu, quem me chamou foi o Espírito Santo. E antes disso teve oração que eu pedia para Deus, né? Tirar toda a minha timidez, tirar todo o nervosismo, para que eu pudesse pegar a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração. E antes de pregar, né, eu estava refletindo um domingo antes dessa mensagem e Deus tinha me dado uma visão antes mesmo de me dar, né, de me entregar a mensagem. E a visão foi na igreja quando eu vi as pessoas, né, pedindo oração, e eu via pessoas doentes. Só que eu achei que as pessoas pedindo oração porque eu estava doente, era normal, mas eu estava meditando na palavra que Deus tinha colocado no meu coração, né? E Deus, o Espírito Santo, me fez lembrar dessa visão. E o Espírito Santo falou no meu coração: não é doente, né, fisicamente, é doente espiritualmente. E quando o Espírito Santo falou no meu coração, eu senti uma tristeza, me deu uma crise de choro, de choro intensa. Eu chorei que eu nunca tinha chorado daquele jeito, durante 1 minuto mais ou menos. Eu chorei de uma forma intensa, meu coração entristeceu. Aí Deus me deu essa mensagem e ela foi pregada, em nome de Jesus, pela primeira vez. Eu me sinto grato a Deus pela oportunidade. Eu sei que através de mim Deus vai fazer muitas e muitas coisas. Eu estou aqui, né? Se eu estou aqui falando com vocês, trazendo para vocês, compartilhando para vocês, é porque eu tive um preparo. E Deus me chamou para isso. Me preparou, me capacitou. E se eu estou aqui, é porque é pela graça e misericórdia de Deus. Fique com esse vídeo. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal. Tenho certeza que através dos meus vídeos, que vão te agregar na sua fé, que vão te incentivar, te encorajar a não parar em meio às dificuldades. Eu tenho certeza que através de mim a sua fé será restaurada. Vai agregar na sua fé um pouco de cada vídeo que eu trazer aqui. Fique com Deus e até o próximo.